Seu filho molha a cama à noite? Será que isso é um problema? O nome é enurese noturna. Vem comigo e vem entender se isso é ou não um problema. Enurese noturna é o nome técnico que a gente dá para a criança que molha a cama. Nós vamos classificar basicamente de duas formas. A enurese pode ser primária, aquela criança que nunca saiu da fralda durante a noite, mas já atingiu o desfraude durante o dia, e a enurese secundária, ou seja, a criança já atingiu o desfraude tanto de dia quanto de noite e volta a molhar a cama. Sempre que a gente discute sobre enurese, a gente já traz alguns preconceitos. Antigamente a gente falava se a criança não tivesse saído da fralda à noite até os seus 5 anos era um problema. Leva um psicólogo, leva um psiquiatra, vai procurar alguma doença nessa criança. E isso hoje não é verdade. Então, a informação inicial aqui é: enurese noturna, molhar a cama à noite, não é um problema. Não é culpa de ninguém e tem solução. Então, vamos juntos entender as causas que levam à persistência da enurese, persistência do molhar a cama durante a noite. Vamos falar primeiro da enurese secundária? Normalmente a enurese secundária ela é por alterações de comportamento no dia que levam ao retorno do molhar a cama durante a noite, ou por alguma alteração anatômica que até então não tinha se apresentado. Então, quando a criança tem alguma mudança no padrão do xixi, seja de dia ou seja durante a noite, merece investigação. Existem algumas alterações da coluna que elas acabam mostrando sinais mais tardiamente, que quando nasceu não tinha nenhuma alteração, que pode ser a espinha bífida oculta ou então lesões neurológicas que não apareceram na criança pequena e que com o crescimento surgiram. Então, mudança no padrão, tanto do dia quanto da noite, deve ser investigada. É comportamental? É alguma malformação? Por isso a gente sempre diz que mudanças devem ser investigadas, principalmente na criança que já tinha atingido o desfraude tanto de dia quanto de noite e teve alguma alteração. E a mesma informação vale para a enurese primária, ou seja, aquela criança que nunca saiu da fralda à noite, mas já atingiu o desfraude durante o dia. Então, quando uma criança vem, uma família traz a queixa de enurese, a gente vai sempre investigar como anda o hábito durante o dia e como está o comportamento e o desejo da criança em sair da fralda. Sempre que chega, a gente vai dividir em causas anatômicas e em causas comportamentais e, obviamente, elas não se separam. Anatômicas são essas malformações que eu estou dizendo. Malformação do rim, malformação da bexiga, alterações funcionais de contração da bexiga, malformações dos nervos da coluna, malformações dos ossinhos da coluna. Isso a gente já pode suspeitar no próprio exame físico da criança ou por conta de exames complementares que a gente solicita, quando necessários, na consulta médica. Das comportamentais, alguns hábitos do dia refletem a noite. Então, a lista é, obviamente, um resumo que a gente pode identificar alguns outros fatores, mas vale aqui lembrar. Se a criança segura xixi o dia inteiro, à noite, a bexiga pode ter contrações involuntárias que fazem com que a criança molhe a cama durante a noite. Se tem o intestino preso, o intestino funciona o dia inteiro, aí à noite o cocô quer sair, continua contraindo e empurra a bexiga. E a bexiga entende que está cheia, que tem alguém empurrando, faz xixi durante a noite. Tem a questão de não beber água. Às vezes a criança não bebe água o dia inteiro, passa o dia inteiro sem beber uma gotinha de água. Chega à noite e está explodindo de sede, taca-lhe água. Ou seja, a bexiga trabalhou seca o dia inteiro, à noite
o volume que tem vai querer sair. Molha a cama também. Segurar o xixi durante o dia por muitas e muitas horas também muda o padrão. Por quê? Durante o dia ficou aqui, contraindo, é que nem a história que eu já contei para vocês, tem um vídeo sobre disfunções miccionais, vai lá e dá uma olhadinha, que basicamente reflete que quem segura o dia inteiro pode à noite ter contrações, ou mesmo durante o dia. Então volta a molhar a calcinha durante o dia e à noite. A comparação que eu faço lá no vídeo é basicamente, quando a gente vai no supermercado e carrega uma sacola de compra, você consegue carregar. Tá lá fazendo uma musculação, deixou a sacola em cima da mesa, o braço está tremendo. Então, segurou demais durante o dia, à noite a bexiga mantém essas contrações, a criança não consegue inibi-la e acaba molhando a cama. Tem o fator familiar. Quem tem parente na família que molhou a cama até mais tarde, pode contar que o fator genético familiar vai pesar. E tem ainda aquelas crianças que são dormidoras pesadas. Aquela que pode cair a casa, o cachorro latir, fogo pegar, a criança dorme pesado. E isso não é ruim, porque no sono mais profundo é onde a gente absorve as coisas do dia e aprende. Então, às vezes, a criança é essa dormidora pesada, é o deep sleeper, que a gente chama em inglês, o termo em inglês, e por isso ela acaba simplesmente dormindo. E a bexiga funciona como na bexiga de bebê. Tá cheia, esvazia. Não consegue inibir o desejo de fazer xixi. Então, com essa pequena lista que eu dei, obviamente existem vários outros fatores, a gente vê que a enurese, às vezes, é simplesmente uma mudança de comportamento. Às vezes, é uma questão anatômica. Por isso, deve-se sempre investigar. Sempre que a gente acha um dos fatores, a gente precisa trabalhar. Então, independente disso, vamos trabalhar o dia. Xixi a cada 2 horas e meia, 3 horas, independente da vontade da criança. Para quê? Para ir ciclando a bexiga, tomar água, distribuir o líquido de forma adequada durante o dia, evitar intestino preso, evitar coisas que irritam a bexiga, os corantes, os conservantes, chá, café, chocolate, principalmente à noite. Depois do jantar, diminui ou tira o líquido, porque se a criança bebeu líquidos de forma correta durante o dia inteiro, à noite não vai ter tanta sede. Então, com menos líquido durante a noite, produz-se uma menor quantidade de urina e pode diminuir o risco de molhar a cama. Antes de fazer xixi, antes de dormir, tem que fazer xixi. Vamos esvaziar a bexiga para começar a bexiga vazia durante a noite. Vamos tentar sempre ajudar no comportamento do dia para trabalhar à noite. Agora, estamos fazendo tudo direitinho e ainda assim não estamos conseguindo sair da fralda da noite. Tem remédio, Veridiana? Tem o que fazer? Tem. A nossa primeira linha de tratamento, e é o que a literatura melhor suporta como definitiva, aquela que traz melhor resposta, é o uso do alarme noturno. Como funciona o alarme? Aqui é só um exemplo, existem vários modelos e esse alarme basicamente tem uma parte de conexão que vai na calcinha ou na cuequinha e um sensor no braço. Como que a gente faz? A gente deixa isso durante a noite na criança com o sensor aqui no bracinho. Nas primeiras gotinhas de xixi, o sensor vibra e solta luzinhas. E a criança deve acordar para ir no banheiro. E com esse acordar, com esse despertar, ela inibe o xixi. Agora, para as crianças que são dormidoras pesadas, raramente elas acordam. Então, quando a gente opta por começar com o despertador, com o alarme, é importante ter sempre um adulto. E aí, quando começar a vibrar, o adulto acorda a criança. E ela deve lembrar que foi acordada. Porque esse é um dos maiores, não vou dizer erros, mas causas de insucesso. Por quê? Porque as famílias ficam preocupadas da criança não querer fazer xixi, de não acordar, e o que acontece? Pega a criança, leva para fazer xixi, a criança até faz xixi, mas nem lembra que fez. E aí volta para a cama e ainda assim molha a cama. Por quê? Porque ela estava dormindo, ela não criou a memória.
O alarme tem justamente essa intenção, de quando a bexiga começar a contrair, escapar as primeiras gotinhas de xixi, a criança acorda e nisso ela inibe a micção, inibe o xixi. Isso ela vai aprendendo como memória e vai todas as vezes que a vontade vier, ou ela inibe ou ela acorda para fazer xixi. Como eu disse, 6 a 8 semanas para a gente ver os efeitos do uso do alarme. Obviamente, nem toda criança responde nesse intervalo. Crianças com 1 semana estão ótimos e crianças com 6 a 8 semanas ainda não melhoraram. É importante não desistir. É importante reforçar de forma positiva a criança, dizendo, confirmando, reafirmando que não é culpa dela e que a gente está aqui para ajudar. Então, vamos de resumo. Mudanças de comportamento, quem já tinha saído da fralda durante a noite e voltou a molhar a cama durante a noite, a gente chama de enurese secundária. A gente tem que rever os comportamentos do dia, mas não podemos descartar malformações tanto da coluna quanto do trato urinário e dos nervos. Crianças que atingiram o desfraude durante o dia, mas nunca saíram da fraldinha durante a noite, é a enurese primária. A gente também revê todos os comportamentos durante o dia, a gente também avalia as malformações e a gente também lança a mão de alterações comportamentais. E a primeira de modificação que a gente usa como resgate, como terapia, como tratamento, é o alarme. Existem medicações orais que podem ser usadas, mas a primeira linha de tratamento é o alarme. Então, pede ajuda, não julga, ajuda e estimula a criança para que ela entenda que não é culpa dela. E se a criança quiser sair da fralda noturna, a gente ajuda. Não tem idade. É normal crianças com mais de 5 anos ainda molharem a cama. Por volta da idade dos 7 anos, ainda 15 a 20% molha a cama. Mas a gente está aqui para ajudar. Então, lembre que isso aqui é só um resumo. Nada substitui a consulta médica. E eu sei que daqui vão surgir várias dúvidas. Então, escreve, lança as dúvidas nas nossas redes sociais. Quem sabe você não ajuda mais alguém? Conta com a gente.